Olá, professor. Seja bem-vindo ao canal Educação 3.0. Você conhece a ferramenta chamada Pixton? Eu usei essa ferramenta e gostaria de compartilhar com vocês as minhas impressões, a minha conclusão ao utilizar essa ferramenta. Bom, muito bem, como é que eu tive acesso a essa plataforma Pixton? Como é que eu conheci a plataforma Pixton e decidi utilizá-la em sala de aula? Na verdade, assim, eu estou sempre procurando formas de poder aprimorar o ensino, de melhorar a educação em sala de aula, melhorar as técnicas de educação em sala de aula. E aí eu tive acesso a esse grupo de Facebook, Metodologias Ativas, acompanhando ali as discussões, né, o que eles vêm postando sobre ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula. Eu acabei conhecendo a professora Eric Zedenick, inclusive ela participou no canal, né, no Fala Professor, falando um pouco sobre o seu trabalho. Ela lançou um livro chamado Taxonomia das Tecnologias Digitais e através desse contato foi que eu acabei conhecendo a plataforma Pixel e aí decidi utilizar nos cursos que eu dou aula aqui na faculdade. Ok, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês como é que essa ferramenta funciona. A ideia aqui não é dar uma aula da ferramenta, mas apenas mostrar, apresentar para vocês o que eu utilizei. Eu dou aula num curso chamado, uma disciplina chamada Gestão da Produção, né, que é essa disciplina aqui. Então, o Pixton tem essa página aqui inicial, vamos chamar assim, esse dashboard, né, onde você tem essa página de abertura. E aqui você tem os cursos ou as salas de aula. Aí você tem aqui seus comics ou as suas histórias em quadrinhos que você pode criar, né? Então você tem aqui algumas ferramentas, né? Basicamente você trabalha mais aqui com a parte dos comics e das salas de aula. No meu caso, como eu estou dando aula desse curso aqui, Gestão da Produção, né? Que é esse código aqui, BU330, deixa eu abrir aqui a sala para vocês verem. Então aqui eu tenho os alunos que fazem parte do curso. Aqui eu tenho as atividades, né, que foram realizadas pelos alunos. Aqui você pode tirar uma foto, né, da sala, né? Então aqui tem um professor e os alunos. Você pode mudar aqui os temas, é bem interessante. Você pode usar os temas aqui dessa foto, né, da turma. É bem legal isso daqui. Então a ferramenta, assim, ela é bem simples de ser utilizada, né? Bem fácil, bem intuitiva, não tem maiores dificuldades. Nesse curso específico, o que eu fiz? Eu utilizei essa ferramenta, né, de duas formas. Eu fiz uma atividade inicial para eles conhecerem a ferramenta, então pedi para eles se apresentarem usando a ferramenta. E aí foi bem interessante porque eles conseguiram usar bastante a criatividade, isso acabou ajudando eles a interagirem melhor, falar um pouco sobre a história de cada um, usando ali, né, os avatares, usando as imagens que a ferramenta disponibiliza. Então, eu percebi que eles conseguiram se integrar de uma forma muito mais, digamos assim, muito mais prazerosa. Eles tiveram muito mais interesse em compartilhar informações do que quando a gente faz aquela apresentação formal, oral, em sala de aula, que a gente pede para o aluno falar o nome, falar de onde que ele vem, se apresentar. Então, eu percebi que ali na ferramenta, como eles, né, acabam tendo tempo de poder contar a história deles, de pensar como é que eles vão contar a história, falar, se apresentar, então eles têm um tempo para construir essa história, então eles conseguem usar a criatividade de uma forma mais, assim, mais eficiente. E também quando você, né, o aluno compartilha com você, né, quando eles compartilham entre eles ali a sua história,
Então, os alunos também têm interesse, eles querem saber também como é que o aluno produziu, como é que ele vai contar a história dele. Então, acaba sendo bastante interessante porque há uma interação bastante grande. Então, foi isso eu percebi já no uso da ferramenta quando a gente começou. Depois eu fiz uma outra atividade, pedi para eles criarem lá uma história em quadrinho, discutindo algumas questões técnicas do curso, né, tentando apresentar, né, alguns conceitos, alguns termos técnicos. E no final eu fiz um trabalho, pedi para eles fazerem um trabalho. E nesse trabalho, na verdade, eu dei para eles um problema, que era uma empresa dentro de uma comunidade, e essa empresa era uma empresa já há muitos anos dentro daquela comunidade, mas ela estava causando um certo impacto dentro da comunidade, um impacto ambiental, e isso estava afetando de alguma forma a vida das pessoas. Aí eu apresentei alguns personagens, né, um gerente que se mudou para essa cidade, começou a trabalhar nessa empresa, e aí ele se deu conta do que estava acontecendo, e aí a ideia é que o aluno tente utilizar essa história para encontrar uma solução técnica para aquele problema, né? E aí ele apresente, através contando uma história ali em quadrinhos, que ele apresentasse a solução técnica que ele encontrou, e aí fizesse o desfecho da história. Então esse era o projeto que eu criei. E foi bem interessante porque os alunos, né, claro, eu dei, vamos dizer assim, um enredo, né, apresentei alguns personagens que eles tinham que trabalhar, mas aí em cima disso eles tinham que concluir, né, de evoluir a história e concluir a história. Então eu percebi que foi bastante interessante, né, a atividade, a ferramenta foi bastante eficiente, né, porque eles conseguiram comunicar de uma forma, porque como você trabalha com histórias em quadrinhos, você tem que usar uma comunicação muito mais objetiva. Você não tem como ali né, nos comics ali, nas histórias em quadrinhos, nos diálogos, você não tem como explicar de forma muito detalhada, você não tem como escrever um texto muito extenso a respeito de um determinado assunto. A comunicação é muito mais de diálogo, né? Então eu percebi, né, que isso exigiu deles, né, tentar simplificar, tentar transmitir as ideias em forma de diálogo, de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais objetiva. Então, isso foi eu percebi que a ferramenta ela foi bastante eficiente nessa parte, de exigir dos alunos que eles pegassem assuntos complexos e simplificassem esses assuntos, esses temas complexos, numa linguagem que pudesse ser colocada em forma de diálogo. Então, eu achei bastante interessante isso, né? Eu achei que a ferramenta ela trouxe uma contribuição bastante grande para a disciplina nesse aspecto, né? E eu acho que ajudou os alunos a desenvolver essa questão da comunicação, né? Então, foi bastante positivo, né, o uso da ferramenta nesse caso específico dessa atividade que foi realizada. Então, no final das contas, acabei utilizando a ferramenta em três situações específicas, né? Na apresentação da ferramenta, uma atividade que eu fiz no meio do curso e esse projeto final. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre as minhas conclusões, né? Usando a ferramenta, qual foi a minha impressão, o que eu achei, eu recomendo, não recomendo, então deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu percebi que há uma diferença no público que você vai usar essa ferramenta. O que eu quero dizer? Se você vai trabalhar com alunos na idade infantil, alunos adolescentes ou jovens adultos, que foi o meu caso, né, em faculdade, nível universitário. Então, naturalmente, há uma diferença e isso tem que ser levado em consideração a forma que você apresenta a ferramenta. No meu caso, por exemplo, eu percebi que a primeira impressão, né, o primeiro impacto que eles tiveram em relação à ferramenta é enxergar a ferramenta como uma coisa mais de brincadeira. Assim, num primeiro momento, é difícil deles enxergarem uma ferramenta que você usa para construir histórias em quadrinhos como algo que você pode utilizar, por exemplo, num curso de gestão da produção ou num curso de administração. Então, exige do professor que ele apresente a ferramenta de uma forma que o aluno entenda que aquilo ali faz parte do processo de aprendizado
é uma ferramenta que pode ser utilizada de uma forma técnica, então há necessidade desse cuidado. Então isso foi uma coisa que eu percebi, que eu acho que é importante o professor, né, se ele pensa em adotar a ferramenta no seu curso e incluir ela dentro da sua disciplina, eu acho que é importante usar uma estratégia adequada para o público, né, para o aluno que você está trabalhando. Naturalmente, eu acho que se você trabalha com jovens, né, com adolescentes ou com criança, acho que provavelmente a ferramenta ela vai ser muito mais atrativa, ela vai ter um impacto, né, diferente, por exemplo, no meu caso, que foi trabalhando com jovens adultos, né, em nível universitário. Então, isso é algo que é preciso levar em consideração, né? Eu achei a ferramenta, assim, bastante interessante, como eu expliquei, você consegue utilizar ela para os alunos comunicarem ideias complexas de uma forma bem objetiva, né, simplificar, então eles conseguem se comunicar usando a criatividade, né, agregando elementos ali que a ferramenta oferece, como avatar, como você criar histórias, então isso é bastante interessante, você trabalha muito a criatividade do aluno, e isso dá margem para que o aluno ele consiga se expressar melhor, né? Ele consiga expressar melhor as suas ideias, diferente de quando você usa uma outra forma mais, né, um outro método mais formal, né, como um trabalho que exige que ele escreva, por exemplo, uma espécie de artigo, enfim. É uma abordagem diferente, então você consegue trabalhar alguns aspectos diferentes e interessantes. Então, eu achei bastante positivo em relação a essa questão, né, com respeito à ferramenta. Então, assim, eu penso em usar essa ferramenta em outros cursos. Eu também percebi que não é possível utilizar em todos os cursos. Alguns cursos eu achei um pouco difícil de poder encaixar a ferramenta, encontrar ali um tipo de projeto que eu possa encaixar a ferramenta. Isso não significa que a ferramenta não seja eficiente, mas pelo menos eu não consegui enxergar ela em todas as disciplinas que eu trabalho. Eu enxerguei ela, como nessa disciplina que eu usei, possível, né? Então casos bem pontuais, não é um tipo de ferramenta que você vai usar para todo tipo de atividade. Assim, na minha visão, são momentos, assim, atividades pontuais você consegue utilizar. Não enxerguei para todas as disciplinas, talvez eu precise de utilizar mais a ferramenta, ter mais experiência com a ferramenta, ou talvez, de fato, ela não se encaixe em todas as disciplinas, em todas as situações, então é algo ainda que eu preciso desenvolver um pouco mais de prática, amadurecer um pouco mais a minha experiência com a ferramenta, para poder chegar a uma conclusão mais precisa em relação a isso. Mas nesse momento é assim que eu vejo, eu acho que ela é bem interessante em algumas disciplinas, em algumas atividades, não em todos os casos, e esse cuidado que é importante ter em relação à sua estratégia que você vai adotar, levando em consideração o público-alvo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você ainda não assinou o canal, né? Aproveite para se inscrever no canal, para acompanhar outros vídeos. A ideia está sempre produzindo vídeos discutindo aí ferramentas, discutindo a educação. E muito obrigado pela sua atenção e espero encontrá-lo numa outra oportunidade, num outro vídeo aqui no canal. Grande abraço.